tendo o apoio do ministério. Deus te abençoe. Programa Jesus é o Caminho, um programa feito para a família. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030, no Jardim Esteves. Venha conhecer nossa igreja e esperamos por você. Nessa oportunidade, eu saúdo a cada um de vocês com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, graças ao nosso bondoso Deus que me concede esse grande privilégio de poder ocupar essa santa tribuna para ministrar a exposição da santa e eterna palavra de Deus. E só Deus sabe com que regozija minha alma, com que festa no meu interior eu volto a este santuário para rever alguns amigos, ilustres homens de Deus. Bom, vamos ler a palavra do Senhor? Vamos. Já foi lido o texto original. Assentado mesmo, por favor, irmão. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Capítulo 1, versículos 10, 11, 12, 13 e vamos parar no 14. Depois vamos para o tema desta sexta escola bíblica de obreiros. Por favor. Está escrito assim: rogo-vos, irmãos, capítulo 1, irmãos, a partir do versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O capítulo 4, por favor, que é o tema deste evento. O capítulo 4, por gentileza, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí vem o verso 2 que diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse texto do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, na Nova Versão Internacional, na NVI, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Veja que a NVI substitui ministros por servos e dispenseiros por encarregados. A Vulgata Latina, ela traz nesse texto uma expressão muito forte:
Diz assim: que os homens nos consideram como simples operários de Cristo, simples operários de Cristo, seja servos, encarregados, operários, ministros e despeceiros. Queridos, interessante que essa carta de Paulo, essa primeira, ela foi escrita em 55 depois de Cristo, e Paulo estava no auge do seu trabalho naquela região de Éfeso. Quais foram os motivos que levaram Paulo a escrever essa carta aos Coríntios? Primeiro, foram as informações dadas por membros de uma família de Cloé, que zelava pela igreja, em 1 Coríntios 1:11. O segundo motivo foi uma carta enviada a Paulo na cidade de Éfeso, da situação espiritual com que se encontrava os crentes em Corinto. E em terceiro lugar, foi o relatório de uma comitiva de 3 homens da igreja de Corinto, que foram Estéfanas, Fortunato e Acaico. Veja, primeiro a informação de uma família, depois uma carta enviada a Paulo no auge do seu trabalho na região de Éfeso, e o relatório desses 3 irmãos, Estéfanas, Fortunato e Acaico. E essas informações, irmãos, elas eram chegadas a Paulo de uma forma que a igreja de Corinto tinha conflitos internos, brigas, falta de união, imoralidade, sexo, casamento ilícito, comidas sacrificadas, santa ceia, comportamento no culto, dons espirituais e ressurreição dos mortos. Veja os 3 relatórios. A igreja de Corinto era uma igreja a priori carnal, segundo, dividida, imatura, em quarto lugar, soberba. Uma igreja muito soberba. E a igreja de Corinto, a princípio, ela cometia 2 graves erros. Veja, até chegar no capítulo 4, ela cometia 2 gravíssimos erros. O primeiro erro dos crentes de Corinto, da igreja de Corinto, era a exaltação a homens. Guarde bem isso aí. O primeiro erro dos crentes de Corinto era a exaltação aos homens, a sabedoria dos homens. Em terceiro lugar, ou em segundo lugar, ela exaltava a sabedoria humana de uma forma que humilhava e discriminava os outros obreiros. Eu vou recapitular. Primeiro erro, exaltava o homem. Segundo, exaltava a sabedoria humana. Queridos, de que forma eles exaltavam o homem? Veja, Paulo foi informado que havia uma discriminação dos obreiros que não tinham cultura, que não tinham um saliente saber, uma espécie de glamorização. Eu até coloquei isso no texto que eu escrevi para vocês, uma espécie de glamorização ministerial. Ou seja, os crentes de Corinto queriam uma igreja elitista, uma igreja de uma beleza externa, e Paulo foi recomendado a admoestar a igreja de Corinto exatamente por esse erro. Por isso Paulo, ele usa 3 perguntas quando ele ficou sabendo que tinha crentes em Corinto, que uns queriam ser batizados por Apolo, o mestre também criado aos pés de Gamaliel, Apolo. Outros queriam ser batizados por Paulo,
Outros se sentiam muito honrados se fossem batizados por Cefas ou Pedro. Então havia partidos de Paulo, partidos de Apolo, partidos de Pedro e partidos de Cristo. A igreja de Corinto estava dividida. E Paulo, percebendo aquilo, ele começa então a admoestar a igreja de Corinto. Atenção. E a igreja de Corinto cometia um outro erro grave, que era a exaltação à sabedoria humana, de um ensino que parecia ensino de vanguarda, que tinha chegado àquela região, o ensino que exaltava o hebraísmo, o helenismo e o cristianismo, ou seja, um pouco de hebraico, um pouco do grego koiné, que é o grego comum, o helenismo, e um pouco do cristianismo. E essas três escolas de pensamento dentro de Corinto tinham um nome, era o gnosticismo, de gnose, do saber. E parecia que a igreja de Corinto tinha recebido uma vanguarda de conhecimento, e assim eles começaram a desprezar os outros obreiros que somente pregava a doutrina apostólica. E Paulo recebeu todas essas informações. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Eu não quero ser batizado por um analfabeto, eu não quero ser batizado por um inculto, eu não quero ser batizado por um leigo, eu quero ser batizado por gente da prateleira de cima. E Paulo percebeu tudo isso. Paulo percebeu tudo isso. Interessante, queridos, que ele então manda essas recomendações que eu acho importantes. A igreja de Corinto era uma igreja de contenda, uma igreja que brigava, uma igreja de conflitos, uma igreja de discórdia, uma igreja de divisões, uma igreja de controvérsia, uma igreja polêmica. Não existe coisa pior no seio da igreja. É por isso que pastor Levi, quando ele escreve sobre as boazinhas, ele dá sobre as famílias, ele fala sobre a deformação que há no seio da igreja, seja contendas. E se gosta de contenda da igreja é coisa muito séria. Se você ler o que escreveu Salomão, lá em Provérbios 6, 16 a 19, ele diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia. O que o Senhor odeia? O Senhor odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentira. Isso o Senhor odeia. Mas tem uma coisa que o Senhor abomina, ele detesta, ele fica horrorizado. Salomão escreveu: aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que estava em contenda. E Paulo então escreve. E Paulo, quando percebeu que os crentes queriam essa glamorização, eletizar o ministério, Paulo então escreve assim. Veja que como Paulo escreve: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, que se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, olha para mim, olha que coisa profunda. Tudo aquilo que foi passado a Paulo, Paulo sentiu que devia mandar um recado direto àqueles que queriam a eletização, a glamorização, aqueles que queriam ser o partido de Apolo, de Pedro, de Paulo e de Cristo. Então Paulo manda um recado: esse pessoal aí tem que nos enxergar como ministros.
e como dispenseiros, e que cada um dos dispenseiros seja encontrado fiel. Você há de me perguntar, pastor, então Paulo, quando diz que tinha que ser chamado de ministro, ele não queria também glamorizar, eletizar a igreja de Corinto? Não, senhores. Quando nós ouvimos dizer de ministros, nós pensamos em ministro da cultura, ministro dos esportes, ministro da pesca, ministro da economia. Só que Paulo chamou a atenção dos crentes de Corinto, que ministro aqui não é nada disso. Não é nada disso. Nós colocamos aí no nosso texto, irmãos, exatamente o que Paulo quis dizer para os coríntios sobre ministros, Veja, os coríntios estavam sofrendo de um agravamento do antigo mal do ser humano, o egoísmo. Eles queriam ser batizados exatamente por pessoas importantes, e Paulo disse: nada disso. Esse pessoal tem que nos enxergar como ministros. Só que o ministro que Paulo coloca aqui quer dizer servo, num termo grego que eu coloquei aí, uperetes, ou seja, servos. Quando ele diz de dispenseiro, ele fala de oikonomos, que eu vou chegar daqui a pouco lá. Paulo queria que a igreja enxergasse a ele mesmo e aos demais obreiros como ministros. Ministro. E ministro no grego popular, no grego comum, o termo ministro também era chamado de uperetes, que caracterizava o quê? Escravo das galés grego-romanas. Irmãos, Paulo era sábio demais. Paulo era muito sábio. Galés, aquelas embarcações de 15 a 30 metros de altura, e que no primeiro andar, ou seja, no andar de cima ficava os oficiais que comandavam as embarcações. Naquela parte do meio das galés ficava o quê? Ficava os comuns, e na parte de baixo ficava o quê? Os escravos que remavam, e não aparecia. O que Paulo quis passar para os crentes de Coríntios, que ministro, da tradução do grego uperetes, significa literalmente remador das fileiras de baixo. Pronto. Ele começa a desarmar o espírito elitista dos crentes, ou seja, que este pessoal nos enxergue como o remador das fileiras de baixo. Nada de glamorização. Porventura eles foram batizados por mim, porventura eu morri por eles. Sabedoria de Paulo. Sabedoria de Paulo. Interessante que esse termo ministros, eu vou chegar no dispenseiro, porque você não pode desassociar o dispenseiro sem o ministro. Interessante que este termo ministro, na etimologia mais direta do grego, quer dizer minos, e não magister. Paulo quis dizer: nós somos minos, nós somos os menores, não somos do magistério, da glamorização corintiana. Linda essa expressão de Paulo, muito interessante. Em todas as situações a ideia é sempre de alguém que serve. Ministro é aquele que serve. Em nossos dias, queridos, muitos ministros agem e vivem como o que foi chamado para mandar. Alguns esmurram o púlpito em mesas de reunião, esbravejando, dizendo: aqui quem manda sou eu. Eu sou insubstituível.
Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Ai de mim, se não fosse eu. São os terroristas que não sabem remar na fileira de baixo. Pessoas que se acham donos da igreja, proprietário das ovelhas. Os tais consideram os seus cooperadores como empregados à sua disposição para atender os seus caprichos. Outros são verdadeiros ditadores e opressores, pronto a cortar a cabeça e o salário de quem não rezar na sua cartilha. Ainda dizem o velho chavão: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O ministro que pensa assim não é um remador das fileiras de baixo. Nós temos que entender, irmãos, que nós, como pastores, aqueles que presidem, aqueles que dirigem, ninguém aqui é a cabeça. Nós somos o cabeça e não a cabeça. Somos o cabeça de um ministério, mas a cabeça é Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses 1:18, ele diz: ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Veja, a gente encontra muito assim, os verdadeiros terroristas da fé. Aí eu passo para a segunda parte. Ele diz que esse pessoal nos enxerga como ministros de Cristo, servos, cooperadores, operários da fé. Nada mais do que isso. Aí ele entra na segunda parte, que esse pessoal também nos enxerga como os despenseiros. Aí ele muda o tom, porque ministro é servo, ministro é operário, mas dispenseiro é encarregado. Encarregado. Veja, aqui a palavra dispenseiro está no texto que eu escrevi para vocês, no grego quer dizer oikonomos, de oikonomia. Essa palavra oiko, O-I-K-O no grego, quando tramitado para o nosso português, quer dizer casa, ou prédio, ou edifício. Nomia quer dizer administração. Nomos quer dizer administração correta e eficaz. Eu já mudei, porque Paulo mudou. Paulo diz: ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Veja, na ideia de qualidade do trabalho que se faz para Deus, Paulo está aludindo a alguém que desdobra em sacrifício. Interessante que ele fala de dispenseiro dos mistérios de Deus. Está lá no tema, dispenseiro dos mistérios de Deus. Mistério aqui você pode enquadrar em duas situações: mistérios que são as verdadeiras doutrinas da Bíblia, porque o dispenseiro é o que é? É o encarregado da dispensa de Deus. Em outra ocasião bíblica, a Bíblia diz que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o dispenseiro é um administrador da graça de Deus na igreja. Olha a responsabilidade desse encarregado, desse mordomo.
de administrar a casa de Deus. Uma boa administração na casa de Deus faz o dispenseiro. O que diz o texto da apostila? Acompanha comigo, irmãos. Veja, dispenseiros dos mistérios. Mistério, em primeiro lugar, são as verdadeiras doutrinas da Bíblia. Aqui fala que o dispenseiro deve defender a sã doutrina. E como dispenseiro tem a difícil tarefa de, primeiro, proclamar, 2, sustentar, 3, defender as verdades mais íntimas de Deus, que é sua doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. A posição do dispenseiro é de guardar, vigiar, proclamar, sustentar e defender a sã doutrina. Interessante que a palavra de Deus sinaliza de forma clara e direta o quadro que envolve a igreja odierna no que tange a corrupção da doutrina bíblica. Aí você vai aqui na apresentação do pastor Levi, ele diz assim na apresentação dele, veja, na palavra de boas-vindas, ele fala assim: tal qual dos tempos dos apóstolos, o nosso momento também indica para a deformação do seio da igreja por conta dos falsos mestres, profetas com caráter escuso. O que é deformação? Que o pastor Levi escreveu aqui. Deformação é uma modificação de forma. O que o pastor Levi escreveu aqui? Que deformação é uma alteração dos princípios bíblicos e doutrinários colocado nas mãos dos dispenseiros. Impressionante, irmãos, essa informação. Veja, a falsificação da doutrina bíblica tem várias facetas, mas pode ser agrupada em 2 principais tipos, conforme mencionados em Hebreus 13:9. Dispenseiro, eu disse isso lá no Belém, acho que o pastor Levi estava lá, eu não sei, outros obreiros estavam, eu estava falando sobre a proteção da herança apostólica, a proteção dessa herança bíblica, que infelizmente, irmãos, infelizmente, está sendo deformada, está sendo agredida nesses últimos anos, dentro da nossa denominação, dentro das Assembleias de Deus. Estão tentando mudar o modelo de Deus. É por isso que esse tema veio a calhar no momento mais oportuno. Você, como dispenseiro, você tem que guardar, você tem que administrar essa herança doutrinária. Eu estava pregando em um grande congresso de jovens, e me falaram que tinha jovens intelectuais, e chegaram a dizer para mim: pastor Enilson, presta atenção quando você for pregar. Dependendo daquilo que você vai dizer, eles vão abaixar a cabeça. Eu digo: pastor, vão abaixar a cabeça porque vão estar orando por mim? Não, eles vão estar consultando o Google na hora que você for pregar. Esta é a geração do Wi-Fi, geração do Android. Esta geração que está chegando, e eles querem mudar o plano original da sã doutrina. Eu dei um exemplo lá no Belém. Conheço uma grande cidade que o velho morreu, ele segurava a doutrina, era um defensor, era um dispenseiro, ele guardava, ele segurava. Quando ele morreu, veio o neto e diz: muda tudo. As irmãs podem usar calças? Pode. As irmãs podem cortar cabelo, as irmãs podem colocar brinco.
Aí pergunto, pastor Levi, pastores, esse moço é dispenseiro? Não, senhor. Abriu a porta da dispensa, dispensou a sã doutrina. Muito obrigado pela colaboração. Dispensou a sã doutrina. A função do dispenseiro é de ser encarregado, de cuidar. Irmãos, olha para mim. Pastor, mas os tempos mudaram. Pastor, os tempos mudaram. O meu pai, quando o pastor já faleceu, papai falava assim: meu filho, se você fosse na minha época, você tinha que usar um chapéu. Porque na igreja que eu dirigia, tinha o cabide do chapéu. Os tempos mudaram, eu concordo. Eu concordo que os tempos mudaram. Mas eu tenho uma palavra para você. Olha para cá. Os princípios não mudam. Muda as estratégias. Pastor Gerson, os princípios não podem mudar. Muda-se as estratégias, eu concordo. Hoje nós temos uma tecnologia. Eu estou sendo agora visto pela minha esposa lá na minha casa. Olha que coisa linda a tecnologia. Amém. Porque se Jesus estivesse aqui, ele estaria pregando também a internet. E por que não? Mas você não pode, como dispenseiro, mudar os princípios das Assembleias de Deus. O mestre Antônio Gilberto, ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Disse pastor Enilson Eileric: a igreja evangélica Assembleia de Deus ainda é, ele enfatizou 3 vezes, ainda é, a terceira vez, ainda é a melhor igreja para servir a Jesus. Porque não é uma igreja que está asfixiando, não é uma igreja radical e também não é uma igreja liberal. É gostoso servir a Deus nas Assembleias de Deus. É muito bom. Nós temos que ter verdadeiros dispenseiros, irmãos. E o escritor aos Hebreus, ele diz uma coisa muito profunda, lá no capítulo 13 e 9. Ele diz assim: não vos deixei, está na minha apostila, irmão, está no texto aí, ó. Não vos deixei envolver por doutrinas várias, segundo, doutrinas estranhas. Quer dizer que o escritor aos Hebreus diz que tem dois tipos de doutrinas perigosas. Primeiro, doutrinas várias. 2, doutrinas estranhas. Ele colocou isso aí, ó. Ele colocou doutrinas várias e doutrinas estranhas. Pastor, o que é? Está escrito aí, ó, na página 16 da sua apostila. O que é doutrinas várias? São doutrinas falsificadas, doutrinas adulteradas. São doutrinas várias. Pastor, o que são doutrinas estranhas? Pseudo-doutrinas. Isto é, doutrinas forjadas. Nunca foram doutrinas bíblicas. É por isso, pastor Antônio, que o escritor aos Hebreus, até ontem lá na cidade de Mauá, alguém me perguntou por que epístola aos Hebreus e por que não epístola aos israelitas e por que não epístola aos judeus. Só que a Bíblia foi colocada de forma cronológica. Esse templo cronológico dessa menina dos olhos de Deus tem 3 períodos. O primeiro período, que eles foram chamados de israelitas, começa na saída da escravidão do Egito até a cidade de Cádiz Barneia, a um rio da terra que emana leite e mel. Ali foram chamados de israelitas. Hebreus foram chamados da entrada da terra que emana leite e mel até a divisão do reino com Jeroboão e Roboão, foram chamados de hebreus. De judeus são chamados desde a divisão do reino com Jeroboão e Roboão até os dias de hoje. Você que já teve oportunidade de Israel, se você não quer ser cumprimentado, é chamar um judeu de israelita. Ele vira a cara para ti. E não chame também um judeu de hebreu, que ele não concorda. Chama o judeu de judeu, ele te dá a mão. E a carta aos Hebreus, ela nos trouxe um período. Tanto que você nunca pode estudar Hebreu sem Levítico. Nos grandes seminários teológicos, liga-se Hebreus com Levíticos. Por quê?
que ela nos traz informações maravilhosas. E uma é esta: questão das divisões, questão das doutrinas estranhas e várias. Queridos, sejam vocês dispenseiros dos mistérios de Deus. E um dos mistérios é exatamente a aplicação da sã palavra. Eu não quero dizer costumes. Eu disse lá no Belém, pastor Levi parece que estava lá, eu pastoreei muito na minha vida. Um missionário no Peru, na Bolívia, eu pastoreei muito. Eu nunca precisei pregar costume nas igrejas que eu dirigi. E nunca uma ovelha minha usou calça esporte e nem cortava o cabelo até na nuca e nem brinco. Sabe por quê? Porque eu aplicava a doutrina. Se eu aplico que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo tem que ser conservados, irrepreensíveis para a vida do Senhor, para que eu tenho que dizer? Não faça isso, não faça aquilo outro, se a própria aplicação doutrinária bíblica já está dizendo para eles. Para quê? Para quê? Queridos, primeiro, o dispenseiro tem que, o quê? Tem que ser dos mistérios, da aplicação doutrinária. Por favor, tome conta da doutrina. Viva com a doutrina. Doutrina. Ou seja, ensinamento. Conserva isso, irmão. Bem-vinda a uma geração. Vamos cuidar, vamos deixar um legado de doutrina. Agora, dispenseiro, isso não está no texto não. Deus me deu isso aqui agora, porque eu apliquei lá na sede. Dispenseiro, primeiro, tem que cuidar de si mesmo, e depois da sã doutrina. Um dispenseiro que não cuida de si mesmo, não é hábil e nem digno de pregar nesse púlpito. Está dispensado. Gostei do termo. Dispenseiro tem que cuidar de si próprio, cuidar do seu casamento, cuidar do seu corpo, cuidar da sua família, cuidar das suas contas bancárias, cuidar do seu testemunho, cuidar do seu emocional. E quando você está apto para cuidar de você mesmo, aí você pode cuidar da doutrina. Senhor, das contas, não dar cheque sem fundo, não ter nome no Serasa nem no SPC, porque dispenseiro não pode ter conta no Serasa nem no SPC, porque você não é dispenseiro. O que ele vai guardar? Sim, pastor. O que ele vai guardar? Essa palavra, por isso que essa escola bíblica de obreiro veio no momento certo. Que é fácil falar, eu sou dispenseiro. Como é que é a sua vida? Ou eles estão colocando a raposa para cuidar da dispensa, que rouba o dinheiro da igreja, que não dá testemunho de dispenseiro. Muito cuidado. Pastor Levi, parabéns para quem teve aquela ideia. Dispenseiro dos mistérios de Deus. Mistério. Pregação da palavra. Mas também, irmãos, há uma outra vertente que diz que mistério de Deus, nesse texto de Paulo, quer dizer a aplicação do mistério de Cristo, da vida de Cristo na igreja. Veja, está no texto aí da página 16. Veja o que diz lá. Cristo é o mistério de Deus. E o que Paulo fala aos crentes de Colossos? Aos crentes, aos colossenses. Lá no capítulo 1, 26 de Colossenses, ele diz assim: o mistério que esteve oculto durante época e gerações para gerações, mas que agora está manifestado. O mistério de Deus está manifestado, que é Cristo.
Colossenses 2:3 diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Dispenseiro deve pregar Cristo. Dispenseiro deve ser cristocêntrico. Primeiro, dispenseiro tem que ter palavra. Olha, sã doutrina. 2, dispenseiro tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser a atenção. Cristo tem que ser o centro. Olha o que Paulo falou: porventura eu vos batizei, porventura eu fui crucificado por vocês? Porque Paulo, ele projeta Cristo para os crentes de Corinto. Não sou eu que faço essas coisas, mas é Cristo que faz todas as coisas. É Jesus que faz todas as coisas. O dispenseiro é responsável por ir até dispensa. Atenção, irmãos. E dar de comer aos famintos. Isso é muito sério. Veja, irmãos, que responsabilidade é a sua. O dispenseiro é responsável por ir até a dispensa e dar de comer aos famintos. Tem que inserir um texto de Amós. Esse texto de Amós é muito profundo, né? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O dispenseiro tem que administrar essa fome. Ele tem que dar de comer quem tem fome. E para você comer, você tem que trazer a fome. E para você beber, você tem que trazer a sede. Fome e sede de justiça. É um efeito colateral, mas você tem que ter fome. Aí você tem que dar de comer. Aí eu pergunto: você tem para dar? Você tem para dar? Agora sim. Nós estamos chegando na parte que eu considero a mais importante dessa ministração. Veja, o que diz? Pedro foi um verdadeiro dispenseiro. Por que ele foi? Irmãos, por que Pedro foi um verdadeiro dispenseiro? Se você analisar, a Bíblia fala de 3 doutrinas, né? Doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos e doutrina da igreja. Sabe onde está inserido toda a doutrina da igreja? Em todo o primeiro sermão de Pedro. Se você quiser saber a verdadeira doutrina eclesiástica, a doutrina da verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo, você tem que estudar o primeiro sermão de Pedro com minúcias, e você vai encontrar lá exemplos maravilhosos. Por exemplo, você quer ver? Pedro não tinha uma formação cultural que Paulo tinha. Todos vocês sabem, a teologia petrina é diferente da teologia paulina. Pedro pronunciava essas palavras: porca, vômito. E Paulo pronunciava: outrora, porquanto. Eram 2 escolas. Mas tem uma coisa: Pedro descobriu uma coisa. Como ele não tinha um recurso didático, psicológico, sociológico, cultural de Paulo, Pedro passa a ser dependente exclusivo de Deus. Deus, eu não falo como Paulo, mas eu preciso da sua presença. Interessante que no primeiro sermão, irmãos, eu me emociono quando eu falo desse primeiro sermão, porque ali estava um verdadeiro dispenseiro. Interessante que ele começa, eu coloquei isso na apostila para você se situar, até desdobrar isso aí na tua igreja. Pedro foi um verdadeiro dispenseiro. No primeiro sermão, em Atos 2:22, ele começa apresentando Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Agora olha para cá, quem é que ensinou Pedro que ele estava falando da humanidade de Jesus? Ele apresenta o que? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Ou seja, ele estava falando da humanidade de Cristo. Aí
ele começa, porque ele dá aquela introdução, aí ele começa o corpo do sermão dele no 22, varões israelitas, este Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus. Tudo bem, ele projeta a humanidade. Aí ele tinha que terminar o sermão. Aí ele não termina no 23, no 24, não termina no 25, nem no versículo 27, nem 28, nem 29, 30, 31, 32. Aí ele tinha que terminar o sermão. Aí ele termina do 36 dizendo: Jesus, o Senhor e Cristo. Aí ele projeta o quê? A divindade de Jesus. Veja, ele começa falando da humanidade, ele termina falando da divindade. Ele começa falando de Jesus, homem ou Nazareno, e termina falando de Cristo Senhor. Faz o apelo, Pedro. Pode fazer, porque o verdadeiro dispenseiro tem o que dá. Você deu Jesus, então faz o apelo. Aí você sabe da história. O apelo de Pedro gerou o quê? Quase o quê? 3.000 almas. Sabe por quê? Porque ele, como verdadeiro dispenseiro, ele buscou. Onde que ele buscou? Na fonte, Jesus. Que coisa linda, que coisa importante, irmãos. E o texto diz assim: o dispenseiro refere-se ao mordomo da casa, que pode ser tanto o gerente das terras, o cozinheiro mor. Dispenseiro aponta-se como a melhor tradução do contexto, até mesmo um mordomo gerente. Mas tem uma coisa: pastor Levi jamais vai pedir a separação ou a consagração de um dispenseiro se não envolver confiança e responsabilidade. Sabe por quê? Porque o dispenseiro era colocado acima do outro e tinha uma grande tarefa a desempenhar, mas também estava sujeito ao seu senhor e tinha que prestar conta de si. Em relação ao seu senhor, ele era um escravo. Em relação aos escravos, ele era um superintendente. Ou seja, o dispenseiro em relação a Cristo, ele é escravo de Cristo. Em relação aos outros escravos, ele é o superintendente. Olha que função linda do dispenseiro. Que função maravilhosa. Irmãos, dispenseiro, sim, presta atenção nisso aí. Dispenseiro é aquele que fica com a chave da despensa. Dispenseiro é o encarregado da despensa. Requer-se dele fidelidade. Fidelidade a quê? Atenção, ele tem que ser fiel à data de validade dos alimentos, senão ele vai dar alimento vencido e vai intoxicar muita gente, vai envenenar. Dispenseiro não pode matar, ele tem que olhar a data da validade e dizer: isso eu posso dar, isso eu não posso dar. Olha, irmãos, veja, tem que ser fiel à data de validade dos alimentos. Comida podre, sem data, ele não pode dar. Comida com prazo de validade vencida, ele não pode dar. Crentes alienados, desassociados da realidade, são exemplos de recebedores de comida velha. Tem muita gente comendo comida velha na igreja, irmãos. Comida velha. Obreiro que tem preguiça de comprar um livro. Obreiro que nem frequenta a escola dominical da igreja dele. Obreiro que tem preguiça de ler a Bíblia. Obreiro que nunca leu a Bíblia uma vez só na vida, toda ela. Você está dando comida velha, amigo. Mas eu quero te dar um conselho: se você não parar de dar comida velha, a sua ovelha vai ficar magra e vai correr para outro aprisco.
Eu nunca ouvi dizer que a ovelha gorda foge do pasto, que ela não passa. Ovelha gorda não foge do pasto. Só foge do pasto, pastor Gerson, ovelha magra que recebe comida com data de vencimento inspirado, comida velha, obreiro preguiçoso, que só sabe falar de Daniel Berg e Gunnar Winkler e nunca fala das coisas que a igreja quer ouvir. Falar de Daniel e falar de Gunnar Winkler é uma bênção, porque eles deixaram o legado para nós, mas vire a página. O saudosismo cega a visão do reino. Eu vou repetir: o saudosismo cega a visão do reino. Você pode lembrar o passado, aleluia, eu lembro. Você pode lembrar o passado, aleluia. É bíblico você lembrar dos benefícios que Deus fez na tua vida, é bíblico. Mas você viver do passado é da comida velha. Parar, estagnar e só ficar falando daquelas coisas. Tem muita coisa querendo entrar no seu coração, mas você não tira coisa velha de lá. Cuidado com a data de validade. O que diz o texto? Estou sendo fiel ao texto, irmãos. O que diz o texto aí? Veja, hoje o que mais ouço são aquelas mensagens positivas, mensagens de autoaceitação, mensagens de autoestima, mensagens de autorreconciliação. Eu vejo show gospel, vejo animadores de auditório, alguns pregadores do cacá e do sopro que faz do púlpito um picadeiro de circo, reteté, sopro. Isso nunca edificou a Assembleia de Deus, nunca. Isso nunca edificou uma igreja. Você deve pregar sim, com conhecimento e com unção, e não com palhaçada em cima de púlpito da igreja. Isso é palhaçada, rapaz. Isso é palhaçada. Receba, receba. Deus está me falando agora que o seu celular vai tocar. E quando o seu celular vai tocar, é a voz do Espírito Santo dizendo: você vai ter comida hoje na sua geladeira. Para com essas palhaçadas. Não, e tem obreiro da Assembleia de Deus que ainda quer pregar como eles. Irmãos, está acabando. Eu falei com o obreiro hoje, que está pastor Valmir. Falei: pastor, em 2012 eu visitei 7 estados, 63 cidades e preguei quase 120 mensagens. Já teve cidade que eu preguei 8 mensagens, agora no Tocantins. Cansava, mas pregava. Irmãos, graças a Deus que a Assembleia de Deus está abrindo os olhos. Esse povo vai morrer de fome, porque são ladrões de púlpito, saqueadores de igreja. Saqueadores de igreja, que agora estão usando até a maquinazinha para roubar seu dinheiro. Não é não? Passa o seu cartão de crédito aqui que Deus vai te abençoar. Esses bobos é que convidam, porque eles não são bobos, não, eles são ativos. Estão engordando a caderneta de poupança deles. Bobo é nós, que convida. É verdade, irmãos. É verdade, pastor Valmir. Dispenseiro não usa essa linha, não. Pelo amor de Deus. Mensagem é mensagem. Bíblia é Bíblia. Mas graças a Deus que essa onda está passando, irmão. Ainda tem uma parte do Nordeste que não convida, mas mesmo assim estão abrindo os olhos. Outro dia eu vi que ele estava pregando com tanto entusiasmo que ele tirou o sapato e buscou o pastor da igreja, os dois sentados no púlpito. Um ficou passando o pé no outro e o outro jogava óleo de unção. Estava transferindo a unção apostólica.
Gostei, vou escrever isso. Não tem unção, vai na enganação. Valmir, Deus tem um plano na sua vida. Prega a Bíblia. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Escuta, tem mais aí. Não veja muitas igrejas dispenseiros de Bíblia. Estou na página 17, irmãos. Seja um dispenseiro fiel, dando comida nutritiva. Alguém que se alimenta apenas de fast food, o que é isso? Comida rápida. Lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Estados Unidos tem muito isso. Os americanos não têm muito tempo para a vida, nem os japoneses. É o fast food, é comida rápida. E tem obreiro assim, que não sabe ou não quer ter tempo para parar, dá comida rápida à igreja. Comida rápida, é fast food. Comida rápida. É o disque lanche gospel. Se você pode dar, rapaz, uma feijoada ou feijão tropeiro, não dá hambúrguer cheio de maionese e ketchup, rapaz. Agora, se você não quer ser dispenseiro, tu vai sempre dar o hambúrguer com a Coca-Cola. Não sei se o pastor Levi estava, mas eu até na escola bíblica agora, o pastor Zé pediu para me dar 2 períodos em outubro para lá na escola bíblica, um de manhã e um de noite. E nessa última ministração diz que na igreja tem 4 tipos de obreiros. Tem o obreiro leite tipo A, obreiro leite tipo B, obreiro leite tipo C, mas tem também o obreiro longa vida. Esse é o verdadeiro dispenseiro. Obreiro tipo C é o que se mistura, mas mistura muito. Ele vê a unção apostólica, a unção patriarcal. Ele fala: olha, esse negócio dá certo. Pastor Levi não está sabendo, mas lá na minha igreja eu vou colocar uma arca da aliança no púlpito assim, ó, um castiçal de Israel. Obreiro misturado com a judaização da igreja. A igreja não precisa judaizar mais, porque no conselho de Jerusalém, Tiago foi muito feliz. A judaização não existe no seio da igreja de Cristo, porque Cristo aboliu toda a judaização e Ele é o centro das atenções da igreja. A igreja não tem que ter uma arca da aliança, um culto ao tabernáculo, um castiçal. A Assembleia de Deus, ela centraliza em Cristo, tudo em Cristo, para Cristo, porque Cristo é o Senhor da igreja e acabou. Aleluia!